Nossa, o Júlio já entrou, meu Deus. E eu tô tentando escrever aqui. Oi, gente. Ah, boa tarde, pessoal. Vou colocar esses óculos, só que eu não consegui colocar a luz hoje de um jeito. Aí fica essas coisinhas aqui nos meus, a luminosidade, a luz do nosso amor, sabe? Então vou segurar um pouquinho aqui em cima pra ver vocês que estão entrando, estão chegando. Júlio já está na área, como diz o Fê. Boa tarde a todos. Bom, como que será que tá a luz aí? Eu acho que tá bom, né? Mais uma Railídia te esperando na janela. Essas lives que a gente tem feito às quintas-feiras, hoje no horário excepcional, um horário ótimo à tarde, finalzinho da tarde, vai cair uma chuva daqui a pouco, eu tô olhando aqui pro céu. Sou Railídia, sou cantora, sambista da roda de samba Inimigos do Batente, sou jornalista com um grande orgulho de cobrir, ajudar a dar voz aqui na cidade de São Paulo aos movimentos, à luta dos movimentos sociais, movimentos sindicais, né? E também esse ano sou candidata a vereadora pelo PCdoB na cidade de São Paulo. Então, estou muito feliz. Essas lives, muito feliz com a candidatura, com o desenrolar desse processo, com o batalhão de pessoas, de amigos queridos que embarcaram nessa candidatura e estão me apoiando. E a gente está fazendo dela mesmo, na sua forma, mostrando como o trabalhador e a trabalhadora da cultura atuam, né? Porque é muito em cima da, do jeito do nosso fazer, né? E uma das principais bandeiras da minha candidatura é exatamente a valorização dos trabalhadores e das trabalhadoras da cultura. E hoje eu estou muito emocionada, estou muito feliz que eu vou receber aqui um amigo, um grande amigo, um homem que eu admiro muito. Admiro como um músico que admiro como um pensador brasileiro, nesses tempos em que a gente precisa tanto de pensadores, né? Como um camarada, um cara bom de conversa, bom de cerveja, né? E que tem esse ideal do Brasil, que o Brasil oficial, que a gente vê hoje como esse Estado que produz tantas dores, que em algum momento ele se encontre e em que prevaleça o Brasil da brasilidade, o Brasil de tanta potência. Então a gente tem muito essa visão de mundo e eu convidei o Júlio para vir aqui porque é a partir dessas ideias que ele tem, dessas reflexões sobre o Brasil e sobre essa cidade de São Paulo, que a gente possa conversar um pouco sobre viver em São Paulo, políticas públicas, cultura, Brasis, de norte a sul. Então, eu vou aqui pegar chamar o Júlio pra gente conversar. Vamos lá. Bem-vinda, Bruninha, Carlinhos, novas ideias, todos muito bem-vindos, queridos. Vamos lá. Acho que eu tô até nervosa, gente. E aí, meu bem? Ê, Júlio! Tudo bom, Júlio, deixa. querida? Tudo bem, deixa eu te apresentar. Claro. Meus amigos, queridos amigos. Júlio Veloso é o nosso doutor do samba. O Júlio é historiador, mestre em culturas brasileiras, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie, né? É dirigente do PCdoB, mas a maior qualificação do Júlio para mim é que ele é um cuiqueiro malandro.
E deixou uma legião de fãs, né? Depois que ele deu uma pausa aí no seu ofício no samba, meu companheiro de Inimigos do Batente. Bem-vindo, É, Júlio! obrigado, meu amor. Obrigado. Prazer estar aqui com você. O pessoal que eu estou vendo que está assistindo aí, nossos amigos, queridos, né? Amigos da Exatamente. época do samba, músicos como a gente, né? Gente que acompanhava o Inimigos, acompanha o Inimigos do Batente até hoje, né? E tá contigo, que é minha amiga do coração, querida, de tantos anos. Ai, Júlio! Ô, Júlio, eu fiz essa apresentação assim, né? Meio. É muito vaga também, né? E muito, digamos, afetiva. Mas eu queria que você Uhum. se apresentasse um pouco para as Uhum. pessoas do seu jeito. Tá. Então, eu sou Júlio, sou professor universitário aqui em São Paulo, sou músico, né? Eu não desenvolvo mais atividade, mas eu acho que eu desenvolvi durante um tempo longo. Eu acho que eu consigo, acho que eu posso dizer que eu sou É, músico. sim. Né? Toquei muito tempo com o pessoal do Inimigos do Batente, né? Eu sou sócio fundador do Inimigos do Batente. Meu nome está lá na ata, né? De sócio fundador do Inimigos do Batente. Tenho orgulho. Eu não sei se isso está registrado nos anais. O Fernando Segre pode dizer. O Fernando Segre, que é o guardião aí da memória do Inimigos do Batente, mas eu que sugeri o nome do Inimigos do Batente, hein? A Olha, sugestão. olha, Estávamos numa mesa de bar, batendo é papo, verdade. né? Eu não sei se esse crédito resta né, guardado aí, registrado nos anais, mas fui eu que sugeri o nome do Inimigos do Batente. Numa mesa de botequim no Sidão, né? Saudoso bar do Sidão, onde a gente foi muito feliz, né? Onde a gente começou a tocar, não foi, Raia? A gente começou a tocar ali no Bar do Sidão, não foi? No Nossas Bar do primeiras, Sidão. nossas primeiras rodas, né? E sou Exatamente. historiador, tenho grande orgulho de ser historiador, né? De desenvolver o ofício de historiador, né? Que é meu trabalho hoje em dia. E tenho muita saudade do nosso tempo de samba, Raia, tenho muita saudade. Tenho muita saudade Ai, daquele tempo que era um tempo muito alegre, muito feliz. E quando a gente se conheceu, eu sempre lembro o Fernandão disso, que o dia que a gente se conheceu, você estava grávida da Yara. Eu lembro disso. Então, olha, quantos anos a Yara tem? A Yara está por aí? 20. 20. Então, faz exatamente 20 anos, né, que a gente está junto de alguma maneira, né? Está próximo de alguma maneira. Júlio, está resguardado sim nos anais dos inimigos do Batente, né, de que você deu a ideia do grupo de inimigos do Batente, viu? Muito bem, muito bem. Está preservado. Muito bem, muito bem. Mas eu lembro de ti, Júlio, sempre com uma camisa da Portela, né? Você vira e mexe, Tem, estava com uma camisa da Portela no é samba. verdade. É verdade, eu E usava sempre. Quando a gente se conheceu, eu devia estar com ela, é muito provável. não, essa A imagem é gente se muito conheceu num dia no bar do Bilu, né? No bar do Bilu. Conheci você e o Fernando no mesmo dia. exatamente numa época, né, Lu Júlio, que o samba não era essa moda, né? Que foi Não. depois, uns anos depois, né? Era uma Não, não era batalha não. aí, Era né? uma luta, era uma luta. E eu conheci a Railídia, né, já nessa condição de uma liderança da cena cultural aqui de São Paulo, né? Que eu acho que é uma das coisas muito legais da cidade, e a Railídia representa isso, né? A gente espera que não se perca isso, porque é uma característica importante da cidade, que é o fato de que as figuras, ou boa parte das figuras mais interessantes, importantes e centrais da cena de São Paulo, né, são figuras vindas de fora, né? Que é uma riqueza da cidade. Eu não sei se tem outra cidade do Brasil em que isso aconteça de forma tão forte, né? Se você pegar a história da cidade de São Paulo, né, da cultura da Olha, cidade de São Paulo, desde o começo do século XX, isso acontece, né? Ou seja, pessoas que não são de São Paulo, que vêm de fora para São Paulo, que abraçam a cidade e que acabam fazendo a cena cultural da cidade, né? Não fazem só a cena cultural da cidade, né? Fazem a cidade, porque a gente sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade construída pelos nordestinos. Então a cidade é feita, né, em grande parte por gente de fora, né? Mas essa na cena cultural da cidade, isso é muito forte, né? Eu estou falando da cena cultural amplo senso, estou falando dos acadêmicos, eu estou falando também da música, obviamente, né? Então a Raia tem essa. E eu já conheci a Raia assim, né? Sendo uma agitadora cultural, uma organizadora cultural.
porque a cultura não funciona sem esses organizadores, né? Que muitas vezes são, algumas poucas vezes são organizadores institucionais, né? Mas na maioria das vezes é gente da própria cultura que faz a cultura acontecer, né? Você Não sabe, é? Júlio? Sim, olha, eu. Curioso, né? A gente não. O olhar da gente é um outro tipo de olhar, né? Parece que não tem, digamos, não tem essa grandeza para mim, não tinha mesmo, né? Essa grandeza de que eu pudesse ser uma liderança, assim, sabe? Já aquela época, como alguém que realmente traz no peito, traz na garra, na coragem, nas palavras, né? no modo de ser, né? Todo esse compromisso com o conhecimento que é gerado na cultura popular, especialmente no samba. Mas eu fiz uma live, por falar em gente de fora, que vem de Uhum, outros lugares, né? Eu fiz uma live com o Felipe Cordeiro. Felipe uhum, Cordeiro é um músico paraense que já mora aqui há uns 12 anos, é muito conhecido, né? E aí ele me disse, ele é uma pessoa que tem muito prestígio, né? É muito talentoso, trazendo uma parte da sonoridade do Pará aqui para o Sudeste, né? uhum. E sem perder aquele seu vínculo, aquele seu laço com o norte, com o Pará. E ele disse para mim: eu não vim para São Paulo para me tornar paulistano, né? E eu também não vim para cá reafirmar. E eu não vim. E ele continuou, ele disse: e eu também não vim para cá reafirmar o meu paraencismo, digamos assim. Eu vim para São Paulo para eu ser mais brasileiro. Então eu queria ouvir um pouco de ti isso, né? Porque eu sei que você, da última vez você falou, quando a gente fez o Agora Raio, você me perguntou sobre qual é o olhar de quem vem de fora, né? O que Uhum. enxerga aqui, né? O que, que pode ser melhorado, de quem traz esse olhar de fora. E agora, em São Paulo, o quanto a gente pode ser brasileiro em São Paulo? Porque aqui todos os Brasis estão aqui, né, Júlio? Sim. O São Paulo é isso, né? É um ponto de encontro, né? De vários Brasis, né? Por ter recepcionado gente do Brasil todo e tal, né? Então São Paulo é isso, né? Agora São Paulo popular é isso, né? Ou seja, uma São Paulo popular é isso, uma São Paulo que pulsa nas periferias de São Paulo, que pulsa no samba, né? É a São Paulo de uma vida cotidiana em que isso pulsa, né? No entanto, São Paulo tem, ao mesmo tempo, né, talvez tenha a elite mais refratária ao Brasil que o país tem. Né? Eu não sei se tem uma outra elite que seja tão indisposta a fazer parte do Brasil quanto a elite de São Paulo. Então aqui, né, ou seja, essa polarização entre uma elite que faz parte, faz questão de não fazer parte do Brasil, né, que se isola em bairros absolutamente isolados, né, pessoa que entra no carro dela na garagem Sim. ela já sobe o vidro, né? O vidro que é fumê, é blindado e tal. Aí entra no trabalho na garagem, sobe. Então, São Paulo tem ao mesmo tempo, né, a elite que talvez seja mais refratária ao Brasil, que se contrapôs ao Brasil, né, essa elite, se contrapôs ao Brasil justamente nos momentos em que o Brasil teve mais brasilidade, né, teve governos mais interessados em pensar essa coisa da brasilidade. É o caso, por exemplo, do getulismo, é o caso, por exemplo, do João Goulart, né? É o caso. Então, São Paulo tem essa elite, que é uma elite que faz tanta questão de não ser brasileira, mas São Paulo não consegue não ser, porque esse verdadeiro caldeirão cultural que a cidade é, né, faz com que a brasilidade se afirme, né? E eu até acho, eu não tenho, eu estou chutando um pouco isso que eu vou falar, mas eu tenho a impressão de que quando a cidade estava um pouco assim, a cidade verdadeira, a cidade vivida, a cidade do povo, estava um pouco assim, sem pujança, perdendo um pouco da força e da pujança, essa chegada de uma série de imigrantes estrangeiros em São Paulo, que aconteceu aí nos últimos 10 anos, né? Estou chutando 10 anos, não sei se são 10 anos exatamente, mas uma massa que chega de haitiano, de nigeriano, de bolivianos, de paraguaios e tal, fez a cidade dar uma fervilhada de novo, né? Você vê um monte de restaurante, não é? Restaurante. Bom, restaurante sírio é um a cada esquina, né? Mas um monte de restaurante sírio, um monte. Aí tem a feira dos bolivianos, aí tem. Então essa cidade pulsou de novo, né? Recebeu uma lufada
de graça, né, de culturas diferentes de novo e tal. O que falta é um poder público, né? Daí a importância da sua candidatura. O que falta é ter poderes públicos capazes de fazerem essas coisas aparecerem, de darem oportunidade para que essas coisas surjam, né? Por exemplo, essa riqueza dessa chegada, né, de estrangeiros, que agora não são mais estrangeiros, são brasileiros como nós, né? Ou deveriam ser, né? Porque ninguém deveria ser ilegal, né? A chegada dessas pessoas, né, ela não recebeu ainda nenhum tipo de tratamento do poder público, né? Salvo, sei lá, tem um pessoal muito legal do Museu da Imigração, que obviamente estão trabalhando com isso, mas você não tem um poder público capaz de transformar isso num trunfo da cidade, porque é um trunfo da cidade, né? Isso não é um problema, isso é uma solução, é um trunfo, né? Então, sei lá, tem lá a Feira dos Bolivianos, que é uma coisa muito legal e tal. Sei lá como o poder público trata isso. Deve ser uma coisa principalmente auto-organizada por parte deles, né? Que outras coisas interessantes e possíveis a cidade poderia ter e não tem porque falta esse olhar para a cultura, né? Olhar que alguém como você na Câmara Municipal pode dar, pode ter, né? Dessa potência que a cidade sempre teve, né? E que talvez tenha aí nessa turma nova que chegou uma potência especial, né? Então eu quero já fazer essa pergunta, né? Como que é, Júlio, que você vê assim uma candidatura de uma sambista, né? Como é que impacta já nesse processo eleitoral? Eu estou em pré-campanha desde junho, início de junho, né? É Uhum, uma experiência inédita na minha vida, assim, né? A primeira vez que eu sou candidata, mas reunir um time de amigos e a gente está pensando as políticas, a gente está organizando as redes sociais, a gente está fazendo conversas virtuais, a gente está estudando as questões da cidade, né? E essas lives, inclusive, saíram muitos temas fantásticos, né? Então, como é que você uhum, veja um impacto da minha candidatura em uma mulher que é migrante, sambista, que uhum, escolheu São Paulo para viver, que fala da cultura como uma dimensão fundamental para a política pública na cidade, né? E, uhum. na prática, como que seus olhos, a sua experiência, né, enxerga que na prática, na Câmara, digamos, né, pode impactar e em que impactaria, assim, Júlio? Como? Uhum. Eu acho que é um impacto assim, por si mesmo, né? Ou seja, a própria candidatura já é um fato em si, né? A Pela candidatura força que já é um ela tem, ativismo, né? pela, pelas figuras que ela envolve, né? Então, por exemplo, claro, né? Os nossos velhos amigos de samba e tal, meus velhos conhecidos e conhecidas, todo mundo é envolvido com a política em algum grau, todo mundo é preocupado com a cidade, preocupado com o país, né? Todo mundo se encontrou no ele não, né? Ou seja, nós somos desse mundo aí, né? O Ó do Borogodó, né? O Ó do Borogodó é um lugar em que eu não sei se tem outro lugar na cidade, né, tão importante como o Ó do Borogodó, como um centro ao mesmo tempo de cultura e também de política, né? Eu lembro bom, o Ó do Borogodó tem lá sempre a sua decoração política. O Ó do Borogodó é o lugar que faz a campanha Juventude Negra Viva. Então, tudo isso sempre teve envolvido com a política, né? Mas eu Sim. acho que é a primeira vez que alguma coisa que é disso, não que brotou disso, porque quem é bom já nasce pronto, como diz o outro, né? Mas na verdade, foi parte da construção deste ambiente, né? Tem uma candidatura. Então, e você já vê os resultados disso, né? Então, quando a gente vê quem está envolvido na sua campanha, Rai, já vê isso, né? Ou seja, que desse velho revolvimento político, né? Vem lá da Estê, do Léo e tal, da gente, dessa turma toda que se juntou, desse revolvimento político, né? Nasce a tua candidatura. A tua candidatura é uma expressão alta, né? Uma expressão, vamos dizer assim, com pretensões institucionais, né? De refletir isso, né? É uma expressão disso. Então a candidatura em si já é um fato, né? E você eleita, eu acho que seria uma coisa muito forte, né? Imaginar você na Câmara dos Vereadores, né? No meio daquela... Claro que não é todo mundo, né? Tem uma turma muito boa lá. Mas no meio daquela turma majoritária que tem lá, né? É uma coisa que seria muito representativa e muito forte, né? A tua presença lá. E eu tenho a mais absoluta certeza de que ela seria uma garantia, né? De que essa coisa da cultura popular em São Paulo
ela iria para um outro patamar, porque falta... Claro que tem um monte de gente que se relaciona com isso de alguma maneira, mas se relacionar é uma coisa, né? Ser parte é outra coisa. Ser uma expressão é outra coisa, né? Ser um fruto é outra. Olhar com simpatia é uma coisa, né? Mas ser parte da cultura, ser fruto dessa cultura e tal, né? Eu acho que é outra coisa. Então, eu acho que teria assim um papel muito grande, né? Para São Paulo. Eu acho que São Paulo precisa muito disso, porque a gente está vivendo aí essa realidade tão ruim que o Brasil está vivendo, nesse tempo de tanta violência, intolerância, recusa ao Brasil, né? Então o presidente da República desembarca no Maranhão, né? E ao invés de gostar do Maranhão, ao invés de ter orgulho de ser presidente de um lugar que tem um estado como o Maranhão, o cara desembarca fazendo uma piada grosseira, homofóbica, com uma coisa que faz parte da cultura dos maranhenses. Quem já foi ao Maranhão sabe, né? Você chega no Maranhão, a primeira coisa que o pessoal te faz é te botar um copo de Guaraná Jesus na frente. O cara faz uma piada grosseira daquela, parece uma coisa pequena, né? E, em certo sentido, é uma coisa pequena, de uma figura pequena, mas mostra um pouco, né, essa recusa pelo Brasil, que não deveria ser vista, na minha opinião, posso estar errado, está aqui o Fernandão, que é um especialista no assunto da cultura brasileira, mas que não devia ser vista como uma coisa exótica. O presidente é um pouco exótico, mas essa recusa, que ele tem coragem, pela precariedade dele, que ele tem coragem de expressar, é uma recusa profunda que existe no Brasil, de um setor da elite e de uma turma polarizada pela elite, ao Brasil, às coisas do Brasil, né? E eu repito que São Paulo é um lugar muito forte, é um lugar em que essa recusa ao Brasil é muito forte, por parte das elites, né? Então, ter alguém como você, que é uma expressão pura disso, dessa brasilidade e tal, né? E alguém que tem todas as condições políticas, intelectuais, culturais de fazer essa batalha na Câmara, né? De comprar essa briga na Câmara, seria uma coisa muito potente para a cidade, uma coisa muito importante para a cidade, né? Eu acho. E Júlio, esse Brasil oficial, né, que tem esse projeto político de destruição, né, da nossa brasilidade, né, de destruição desse saber que vem do povo, de destruição, né, e encarceramento e violência contra o povo e morte mesmo, a gente vê, é esse Brasil que de fato também está aqui na cidade de São Paulo, mais polido, Uhum, sim. porém tão danoso quanto. Né? E uma das formas que o poder público, eu vejo aqui na cidade de São Paulo, construiu para excluir os pretos, os pardos, os pobres, os periféricos, a cultura popular, a cultura de uma maneira geral, né? É exatamente estruturas excludentes, é exatamente o caminho da formalidade e burocratização extrema. Isso deixa de fora todos nós, né? Então, assim, uma das questões, e é isso de alguma maneira, é como o golpe, né? Quando a gente dizia, quando Dilma deram um golpe na Dilma, não era um golpe clássico, né? Como se estava acostumado com Uhum, tanques, enfim, foi um golpe, né? Que para a maioria das pessoas, né? Não foi golpe para alguma das uhum. pessoas. Aqui está invisível, né? Tá subentendido que as estruturas elas são feitas para determinado segmento da população e que a maioria está de fora, está excluída. Essa é a política, né, que promove essa exclusão. Então, eu queria saber de ti um pouco isso, né? Porque a gente às vezes pensa muito no que está muito na cara e a gente esquece um pouco de atacar a estrutura, né? Então, a gente tem pensado muito nessa candidatura em falar exatamente da estrutura do poder público, dessas estruturas que são estruturas que precisam não apenas atender a população, mas atender a população de acordo com uma dimensão civilizatória, emancipatória, né? É uma cultura, a cultura arraigada é a cultura da exclusão, né? A cultura da violência. E isso é reproduzido na estrutura do poder público.
E é essa Exatamente. política que a gente busca mudar. Você pode falar um Sem pouco dúvida. sobre Claro. isso que Não, está... você. Uma das coisas que às vezes a gente não percebe, eu acho que entrou aqui a nossa vice-prefeita, hein? Ai, meu Deus! A enfermeira. Não é ela que está aqui? Eu tô É a ceguíssimo. Andrea! É a Andrea! Tudo bem? Oi, Andréia, Bem-vinda. bem-vinda. Ela esteve Bem-vinda, aqui viu? comigo, viu, Júlia? É, Andréia, né? Que foi legal. super lindo. Que legal, que bom. Super bem-vinda. Então, eu acho que isso que você fala é muito forte. São estruturas um pouco invisíveis, né? Um pouco óbvias, né? Vou pegar mais uma coisa que eu não sou especialista, mas eu vou chutar um pouco. Você pega, por exemplo, né? A cidade de São Paulo, pela sua organização, pela sua paisagem, pense na geografia da cidade, né? Ela é uma estrutura que permite você pegar um pedaço da população e empurrar para longe. Então, você pega as pessoas mais pobres, né, as menos privilegiadas, e você empurra, você consegue segregar geograficamente. Tem cidades que não permitem isso. Você pega, por exemplo, o Rio de Janeiro, você não consegue segregar, você não consegue afastar a pessoa para um lugar absolutamente ermo. Né? Pela própria Pela, geografia, né? pela geografia da cidade, a geografia impede. Eu não sei como é que é Belém, mas tem cidades em que você não consegue fazer isso. Em São Paulo, historicamente, foi possível fazer isso. Lá, quando acaba a escravidão, durante a escravidão, não só São Paulo, todas as cidades do Brasil, elas têm uma grande quantidade de escravizados que vivem nas regiões centrais da cidade. É uma característica da escravidão brasileira. A escravidão brasileira é uma escravidão urbana, ela tem uma dimensão urbana muito forte. Então, tem muito escravizado na cidade. No centro das cidades. Quando a escravidão acaba, essa massa de negros e de negras, ela está nas regiões centrais da cidade, ela está lá. E existe toda uma política pública municipal feita por essa Câmara Municipal aí, mas lá no começo do século XX, né? Câmara Municipal na qual a gente espera que você esteja, essa Câmara Municipal desenvolve uma série de políticas que são, o Fernandão que é do direito está aí, sabe do que eu estou falando, são políticas de direito administrativo, que vão empurrando essa massa para longe, para a periferia da cidade. É por isso que o vai-vai é tão importante. É por isso que é tão importante manter o vai-vai no centro da cidade. O dia que eles conseguirem o que eles querem, que é tirar o vai-vai do centro da cidade, essa vai ser uma derrota histórica para o povo da cidade, para a cultura de São Paulo, para quem pensa uma São Paulo mais justa. Porque, na verdade, o vai-vai, aquela ideia de que o vai-vai é um quilombo, ela é muito verdadeira. O vai-vai é um quilombo no centro da cidade. Porque eles conseguiram botar essas populações para muito longe, foram empurraram para além dos rios, né? E foram empurrando para as franjas. Se você pegar um mapa, por exemplo, um mapa da cidade, que mostre onde estão os negros na cidade, os negros estão longe. O centro da cidade é um centro no qual os negros têm muito, as regiões mais centrais, né? Eu não estou falando do centro estrito sensu, não. Eu estou falando de um centro ampliado, estou falando do Sim, Tatuapé, eu estou falando dessa região com mais acesso. Quando você pega, por exemplo, aí um mapa dos equipamentos públicos, né? Eles estão no centro da cidade. Eles estão no sim, centro da cidade. Uma vez eu olhei, feito pelo Nossa São Paulo, pelo movimento Nossa São Paulo, o mapa de onde estão os livros da cidade. O centro de São Paulo, a região aqui onde eu moro, na República, o centro de São Paulo tem um índice de livro por habitante nórdico. Não estou falando de europeu da Espanha, de Portugal, não. Estou ótimo. falando, é um índice de livro por habitante acima do exigido, do que é recomendado. E tem subprefeituras que não tem nenhum livro por habitante, é 0 livro por habitante. Porque apesar das escolas terem bibliotecas, as escolas públicas terem bibliotecas, são bibliotecas sem bibliotecário e são bibliotecas que não são circulantes. Está aí um projeto de lei que eu acho que você podia apresentar, Rai, de que Opa! todas as bibliotecas da cidade fossem circulantes. Por que a escola tem que ser um lugar fechado que a comunidade não entra e não pode pegar um livro? Né? Se as bibliotecas das escolas tivessem bibliotecário e bibliotecária, né? E fossem circulantes, você aumentaria a oferta de livros da cidade lá para cima. Houve se um menino ou uma menina da Pedreira, lá perto do nosso amigo Vander, né? Quiser um livro público, eu não sei se tem uma biblioteca pública perto dela. Talvez ela tenha que pegar um ônibus e vir até a Mário de Andrade. Então, estou dando um exemplo só de uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Que é essa coisa de que
essa população que você descreveu, ela foi jogada para as periferias da cidade. Aí, quando, por exemplo, o Dória, quando era prefeito, né? O Dória, o patrocinador do Bruno Covas, quando ele era prefeito, quando ele corta linhas de ônibus que vêm da periferia para o centro, ele, na verdade, está retirando daquela criança lá na Estadio de Mare, na Pedreira, a chance até de vir ao centro pegar um livro. Você entende? Aquela reestruturação das linhas de ônibus que aconteceu, ela é uma reestruturação que vamos dizer assim, dificulta ainda mais a vida dessas pessoas, porque elas não conseguem vir para o centro, que é onde os equipamentos estão. Eu lembro, Rai, quando eu era pequeno, a minha mãe falava, quando a minha mãe vinha para o centro, eu sou da Vila Gustavo, da Zona Norte, né? Quando minha mãe vinha para o centro, ela falava, filho, amanhã eu vou na cidade. Olha. Você entende? Ela não encarava a Zona Norte ali de São Paulo, né? Ali perto do Tucuruvi e tal, onde eu nasci, como parte da cidade. Você entende essa coisa de uma periferia? Eu duvido que alguém na Rocinha diga eu vou na cidade quando eu vou no centro do Rio de Janeiro, porque essa é uma realidade que não tem no Rio, né? Então é uma dessas estruturas que são muito opressoras e que não são aparentes, né? E o trabalho do pensamento crítico, eu acho, né, da gente e tal, é explicitar essas opressões, né, que não são aparentes, mas que são muito fortes. A dimensão mais óbvia delas, né, qual que é? É as pessoas terem que passar, talvez algumas pessoas que estejam assistindo aqui, né, a pessoa tem que passar 1h30 chacoalhando no ônibus para poder chegar no centro, né, da cidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, é uma dessas estruturas opressivas que a cidade tem, e que não são tão óbvias quanto seria desejado. Por isso que uma coisa como o céu é tão importante, né? Sim. Porque o céu é uma coisa de altíssimo nível, né? Uma coisa bonita que a Marta fez, né, na época dela, que era aquele negócio que o pessoal falava, não, Marta, não precisa desse palco italiano. Ela falava, precisa, né? Então você podia falar um pouco da sua experiência nos céus, né? Você que trabalhou com isso e tal, né? Ela fala, precisa, mas no violino precisa, né? Porque são coisas que, para nós, no centro da cidade, é natural ter, ninguém discute, né? Que o teatro municipal tenha que ter uma restauração, e tem mesmo que ter e tal, mas vai fazer na periferia, a pessoa fala, nossa, mas em Guaianazes isso? Né? Então é um pouco essa mentalidade, né? Fala um pouco, Rai, dessa coisa da tua vivência na gestão pública aqui em São Paulo. São tratados como cidadãos de segunda classe, né? A estrutura pública, Exatamente. ela perpetua a exclusão, né? Perpetua a violência, ela alimenta isso. Ela quer manter aquelas pessoas excluídas, aquelas pessoas sem direito à saúde, sem direito à educação, sem direito a políticas culturais, né? Sem direito a nada, né? Essas estruturas, elas promovem isso. Eu vou falar que um dos grandes orgulhos da minha vida foi umas grandes experiências humanistas, né? Foi a minha presença no Céu Irapuru, no quilômetro 19 da Raposo, né, que eu fui coordenadora de projetos culturais lá, de junho de 2013 a setembro de 2015, né, quando eu entrei no glorioso Portal Vermelho, através do coordenador geral do portal, Júlio Veloso, que me contratou. Mas, Júlio, eu vou voltar aqui para o céu, mas antes eu vou dizer uma coisa sobre a coisa das bibliotecas. Claro. Né? E é impressionante como a cultura, a política, assim, o gestor público em São Paulo, eu vejo que ele assim, ele pensa em disponibilizar um equipamento como se fosse para ele cumprir uma cota da cultura. Como se bastasse você ter uma biblioteca linda, pronta lá, que a comunidade vai encher a biblioteca. Isso não acontece. E assim, eu moro aqui na Zona Oeste, na Pompeia, então na região da Lapa. Eu frequento biblioteca aqui em todas essas regiões. São bibliotecas lindas, são bibliotecas com livros novos, são bibliotecas assim agradáveis de estar, mas são bibliotecas às moscas. Tirando ali a Mário de Andrade, que também não fica lotada. Veja bem, né? Ficam as mesinhas, várias mesinhas vazias. Aqui uma biblioteca que eu vou sempre, Mário Chamber, né? Aqui na Vila Romana. É uma biblioteca fantástica, iluminada, excelente, as pessoas que nos atendem lá são ótimas. Mas assim, eu conto, toda vez que eu vou lá o livro, eu chego, sei lá, meio-dia, às vezes eu vou 6, 5.
tem tipo 10 pessoas que chegaram na biblioteca e assinaram um livro, né? Clarice Lispector, aqui também na região perto aqui também, já quase na Lapa. As Moscas também, né? Muitas bibliotecas ficam as Moscas aqui nessas regiões mais centrais, digamos. Né? E na periferia existe sim essa desigualdade, são São Paulos diferentes. A São Paulo, né, que proporciona equipamentos, uma estrutura pública de equipamentos para atender a população que está nas áreas mais nobres da cidade. Na periferia, quando tem equipamento, né, geralmente não tem, são equipamentos completamente sucateados, em que a comunidade tem que consertar o telhado. Né? Então, eu acho muito importante que a gente pense nessa reordenação, né, da administração pública já para o próximo ano. Né? E eu, na Câmara, né, vou mobilizar nesse sentido da importância da valorização das subprefeituras, Júlio. Sim. Né? A descentralização de recursos, né? E a importância de que... Porque você está ali e da participação popular. Né? Os carrancudos de São Paulo, os conservadores de São Paulo, eles têm pavor da participação popular. Então, eles querem manter o povo sob a chibata. Né? E mais, querem colonizar o pensamento do povo, querem colonizar o povo, não querem ouvir o povo e as pessoas entender as realidades das diversas São Paulos que existem. Quando eu fui para o CEL, Irapuru, em 2013, eu fui maravilhada. Né? Eu achei que a gente chegando lá, com aquele espaço maravilhoso, com biblioteca, com teatro, com piscina, com uma área pública de convivência, né? Seria maravilhoso ver a população usando aquele espaço, né, de maneira muito ativa, potente. E muitas vezes isso não acontecia. Por quê? Porque, na verdade, é difícil você levar algo quando você encontra uma comunidade, quando essa comunidade está muito massacrada diariamente. Então, você faz uma peça que é 6 da tarde, mas aí, ou então 7 da noite, ou 9 da noite, que é o horário que a trabalhadora, a mãe, está chegando do trabalho, geralmente como trabalhadora doméstica, ou na informalidade, está chegando da cidade, do centro da cidade. Ou então não se identifica com aquilo, ou então não sabe o que é, não sabe nem que tem o direito ao entretenimento. O único direito que sabe que tem é sobreviver. E sobreviver do seu jeito. Sabe, Júlia? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gestão pública, né? Poder conhecer as realidades e poder saber qual cultura é essa que eu ofereço. Né? Qual UBS é essa que eu ofereço? Qual EMEF, EMEI, SEI são essas que eu ofereço? Uma mulher, a gente está no Outubro Rosa, né? Uma mulher que precisa fazer uma mamografia, ou outros dos seus exames, ou um trabalhador também, um homem, qual horário que ele vai chegar para fazer o seu exame na UBS, sendo que tem um horário de serviço público e ele tem o horário de trabalho dele, que geralmente é o horário de serviço público. Né? Então, assim, eu acho que a valorização, o fortalecimento das subprefeituras são coisas muito importantes, porque São Paulo é muito grande. Né? Se você tem um subprefeito com uma estrutura expressiva, material, orçamentária, para que você possa dialogar, e não só como zeladoria, mas como construção de política pública mesmo. Claro. Organização de conselhos populares, a população presente, né? Decidindo sobre que políticas são importantes para aquele espaço. Né? Fazer compras locais, Rai. Uma coisa que eu acho que é importante, as prefeituras tinham que ter, as subprefeituras, uma liberdade para fazer compras locais ali, entende? Eu não sei como é que isso se relaciona com lei de licitação e tal, teria que encontrar uma solução, né? Mas um elemento que pode incentivar a economia local é o subprefeito, né? Que conhece a economia local, né?
Porque um dos problemas dessa coisa do centro da cidade é que tudo está aqui no centro. Tudo. Entende? Tudo está aqui no centro. Os empregos estão todos no centro, né? Então, um dos elementos fundamentais de qualquer tipo de desenvolvimento econômico são as compras governamentais. A economia norte-americana, por exemplo, é uma economia que funciona à base de compra governamental. Eu estou pegando isso no micro espaço físico, que é da subprefeitura, né? Mas é um Sim. instrumento de desenvolvimento local muito importante que hoje, né? Claro que não são muitas coisas que podem ser compradas localmente, né? Mas algumas coisas, sim, uma margem, né? Para isso, né? Que as subprefeituras poderiam ter e que não tem, né? Não tem. Nenhum governo fez, né? Na verdade, nem os governos populares fizeram, né? A verdade é essa, nem os governos populares fizeram, né? Esse processo de fortalecimento real das subprefeituras, né? Exatamente, né? Porque houve uma descontinuidade muito grande das políticas, né? Havia um desenho para as subprefeituras, inclusive que acho criado no governo da Marta, né? Você vê Acho que muitas sim, não tenho coisas, certeza. Uhum. muitas coisas importantes que foram descontinuadas. Os próprios céus, Júlio, ele sofreu também uma desfiguração, né? De Uhum. tamanho, né? De equipamento lá. Você tem, por Uhum. exemplo, você tem no céu, você tem um técnico de som, um técnico de áudio, né? Um técnico de iluminação, né? Uhum. Você tem uma equipe técnica ali tão importante que a forma como as bibliotecárias, né? Os coordenadores de esportes, os coordenadores de Uhum. educação, que isso pode ser um diálogo com aquelas comunidades, um Total. diálogo fantástico em rede, Uhum. porque dentro dos céus você tem as escolas também, né? Sim. E eu fico pensando muito nessa coisa dos instrumentos musicais. Quando a Marta criou os céus tinham instrumentos musicais. Isso foi tudo se deteriorando, né? A gente não sabe bem. Eu acho que ali, talvez nessas gestões, a gente precisa recuperar das gestões de governos populares, né, aqui em São Paulo, um olhar para a cultura, coisas que funcionaram, mas a gente precisa dar um salto. Porque mesmo nos Uhum. governos populares, né, a gente também não conseguiu um olhar para a cultura como ela deve ter. A cultura é muito Verdade. desprestigiada, né? Começa pelo Sim. orçamento. Estava falando com um amigo Sim. meu que é do Conselho do Orçamento Participativo, né, o Fábio. E aí ele dizendo que o que foi empenhado em 2019 foi tipo um valor X. Empenhado na cultura em 2020, não, executado em 2019 um valor X. E executado em 2020, muito menos. Uhum. E para 2021, possivelmente, não vai subir tanto, vai também ser um valor inexpressivo, né, do que Uhum. a ser executado, né, que é o dinheiro Uhum. que é gasto com aquilo, porque tem isso Uhum. também. O orçamento é um orçamento muito pequeno, abaixo de 1% do orçamento Uhum. total. E essa é uma cultura também, é uma briga grande que a gente precisa ter, né? Uhum. Porque além de ser um orçamento muito enxuto, muito pequeno, enfim, em comparação com os 69 bilhões do total, você tem menos de 1% de orçamento, né? Você direciona para uma boa parte para a Fundação Teatro Municipal. Uhum. Então, assim, eu valorizo o potencial da pluralidade cultural que existe na cidade de São Paulo. Mas a Uhum. gente precisa reparar a exclusão que é imposta à cultura que é Uhum. produzida nas bordas dessa cidade, na periferia dessa cidade, que sempre Claro, ficam com esmola, né? claro. Então a gente precisa também criar redes de solidariedade e entre quem está mais organizado, por exemplo, o audiovisual. O audiovisual, né, é um segmento super organizado, mas também sofre muitos atropelos, sofre cortes absurdos da gestão pública municipal. É só ver Uhum. um dos últimos cortes para a SP Cine, que é a empresa, né, municipal para desenvolver o cinema. Então, eles também sofrem. Por quê? Uhum. Porque estamos todos, de alguma maneira, no mesmo barco, que é a cultura.
que é essa dimensão, né, que pode transformar as realidades, que tem o poder, é um instrumento poderoso para isso. Eu estava pensando outro dia muito numa música dos Titãs, né, que é uma música que as pessoas ouvem assim, aparentemente não tem muita profundidade, mas tem tanta profundidade. Já é antiga, que eu sou meio antiga, mas é fantástica, que é aquela, né? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Então a gente lida com falsos dilemas quando dizem que não, eu prefiro que o dinheiro vá para um hospital do que ir para uma escola de balé. Né? Isso são de falsos dilemas. Totalmente. Né? Então, hoje a gente lida muito com esse universo, com esse contexto político, né? Que é um contexto político que reforça esse tipo de criminalização, né? Do simbólico, né? Dos artistas, da cultura. Né? E aí eu queria conversar um pouco contigo sobre essa coisa da Lei Aldir Blanc, não exatamente especificamente sobre tecnicamente dela, mas da movimentação política, do consenso político que fez com que essa lei fosse concretizada, né? Então, como você enxergou isso? De repente, uma classe de trabalhadores que nem é vista como trabalhadores da cultura, né? Chamou a atenção, ganhou, né, um gesto do povo brasileiro, porque na hora que a pandemia pintou, as pessoas iam para as lives, as pessoas iam se ver os shows, né, ver as poesias, ver o teatro, ver, enfim, as pessoas cantando, tocando, se apresentando, é como se criasse uma sensibilização, e isso, né, a Jandira, que foi a relatora, que fez um documento, Jandira Fegali, um documento fantástico, pegou, né, esse sentimento que poderia unir forças, né, completamente antagônicas no Congresso Nacional. Como que... eu acho, Rai, que esse negócio da lei foi uma coisa muito boa, mas uma expressão de uma coisa mais profunda que talvez esteja acontecendo, que é o seguinte: sempre que as liberdades democráticas estão em xeque, os artistas avultam. Eles ganham principalidade. É uma constante na história. Então, quando a liberdade de expressão, quando as liberdades entram em xeque, os artistas se unem e eles acham um pouco o caminho, né? Então, você estava um tempo atrás, né, aquela situação do neoliberalismo, você não viu os artistas envolvidos, né, cada um de um lado. Claro, tem aqueles que... Tem a turma que não erra nunca. Tem um cara igual o Chico Buarque de Holanda, o cara nunca erra, então não tem perigo dele estar no lado errado. Então vai estar sempre do lado certo. Mas, salvo exceções como ele, né, que é uma pessoa que tem um brilho diferente e tal, os artistas dispersos, cada um... Quando vem a ameaça à democracia, você vê, inclusive, artistas que ocupando um papel de vanguarda, né, na denúncia do que a gente está vivendo. Né? Se a gente pegar hoje, a eficiência que os artistas têm na denúncia do Bolsonaro é uma coisa impressionante. Ontem, a voz mais potente, estou falando por um problema de audiência, contra o negócio do SUS, foi a Anitta. A Anitta fez um post, 4 pontos ali, pau, não é? no nervo, assim, foi na medalhinha. Então, essa é uma expressão do que está acontecendo. Né? Então, os artistas tomaram a frente, e eu acho que eles tomaram a frente de um jeito de quem toma a frente de verdade, que é de quem é vanguarda, de quem lidera. Porque você vê, com a Lei Aldir Blanc, podia ter tido um sentimento popular que era o seguinte: vai aprovar uma lei para artista, nós estamos ferrados, o pessoal morrendo. Podia ter tido essa visão precária, atrasada e tal. E o que teve foi um apoio popular geral, pelo que você falou. As pessoas estão sensibilizadas, elas estão à flor da pele. E é a hora... E quem é que é capaz de tocar essa flor da pele? Né? São os artistas que têm condição, né, de emocionar, Então, no meio do lodo, né, no meio desse caos que a gente está vivendo e tal, você tem umas coisas bonitas, né? Não sei se o Fernandão está aí ainda, mas eu e o Fernandão, a gente sempre conversava sobre isso, que é o seguinte: é na hora do perrengue, na hora da dificuldade,
que surgem as expressões artísticas mais interessantes. A história da humanidade é assim. Quando está tudo bem para a humanidade, a arte é meio... Você pega, né? Na época do iluminismo, né? A arte é um neoclássico, é uma arte sem graça e tal. Você pega uma época de crise da humanidade, né? O 1600, a arte é o barroco. Então, as coisas, do ponto de vista da arte, mais interessantes e tal, surgem, em geral, nos momentos em que a humanidade está mais na lama. A gente não viu surgir ainda, né? Agora, as melhores coisas. Mas, do ponto de vista do posicionamento político dos artistas, está acontecendo uma coisa grande. E isso vai ter impacto daqui a pouco. A gente fica um pouco desesperado, né? Porque a situação só piora e tal. Mas vai ter impacto. Esse tipo de... Os artistas, eles são, você incluída, tanto uma caixa... Eles tanto captam mais rápido o que está acontecendo, eles são mais sensíveis e tal, quanto eles expressam mais rápido o que vai vir. E demora um pouco para acontecer, nunca é automático, né? Então, você tem, né, aqui no Brasil um revolvimento dos festivais e aquela coisa e tal, vai dar lá na frente nas greves do ABC. Você tem a Semana de Arte Moderna em 22, os modernistas vão ali revolvendo aquilo, mastigando aquilo, participação política e tal, dá na Revolução de 30. Você entende? Então, os artistas, eles começam antes, eles captam um novo tempo antes, né? Já sei, vem vindo no vento o cheiro da nova estação. Eles sentem antes o cheiro da nova estação. Eles expressam artisticamente o que vai ser isso, né? Sim. E a coisa vem. Então, eu acho que a Lei Aldir Blanc é uma conquista, mas que está no marco desse revolvimento artístico que está acontecendo, né? Que vai acontecendo. Eu acho que não teve ainda a expressão artística estrito sensu disso. Tomara que tenha, né? Mas politicamente eu acho que isso está acontecendo. Essa coisa, né, do Caetano, né, brigar na justiça para fazer uma live, para arrecadar dinheiro para a campanha, né, para a campanha aqui de São Paulo do Boulos, para a campanha da Manuela no Rio Grande do Sul e tal. Isso é uma coisa, poxa vida. Se a gente pensaria nisso 5, 6 anos atrás, né? Os artistas todos no Congresso Nacional. Então eu acho que os artistas simpáticos ao MST como estão, né, nesse momento, não estava assim há 6, 7 anos atrás, né? Não estava. Então, eu acho que essa é uma novidade importante e eu acho que é uma onda. E eu acho que a tua candidatura, Rai, de certa maneira, ou de todas as maneiras, ela faz parte um pouco dessa onda também. Ela é uma expressão, ela vem de camadas que são mais antigas, né? Ou seja, ela vem de camadas que são mais antigas, né? Vem lá do Pará, né? Estamos vendo lá o Edmilson liderando as pesquisas. Então, ela vem lá da cabanagem, ela vem de camadas que são mais profundas, ela vem desse movimento cultural do qual a gente fez parte, né? E do qual você foi uma das líderes. E ela também tem a ver, é como se fosse o mar, né? Tem aquela água mais profunda, aquela água que se move, e tem as ondas, né? E ela faz parte dessa onda também, dos artistas e da cultura que estão um pouco no centro dos acontecimentos, né? No centro da política. Os artistas ocuparam o centro da política, né? Então, eu acho que a Lei Aldir Blanc é um pedaço disso. Ela está no meio de uma coisa mais profunda, né? E já está acabando o nosso tempo, mas a gente podia pensar que isso não está acontecendo só no Brasil, não. Isso está acontecendo no mundo todo. No mundo todo. Esse revolvimento, essa coisa dos intelectuais, dos artistas e tal. A gente pega os Estados Unidos. Pega os caras da NBA nos Estados Unidos, né? Porque bate na arte, bate no esporte, né? Então, essas coisas todas são... Até o Neymar, você não viu o Neymar dando uma declaração contra o racismo, né? Sim, até o Neymar. Você fala, meu Deus. Né? Então, você vê, eu acho que é uma coisa forte que está acontecendo nesse campo da cultura e do esporte, ou seja, dessas coisas do espírito, né? Porque as coisas da matéria vão muito mal, né? Então, nesse campo do espírito, né? E eu acho que a tua campanha é uma expressão disso aqui em São Paulo, né? No samba que você bem conhece, a gente fala assim, agora eu vou dizer. Agora eu vou dizer, eu acho que essa palavra, né, esse verbo dizer também, sabe, Júlio? Acho que a gente precisa dizer, a gente precisa ouvir, a gente precisa falar. Acho que a gente precisa ocupar
os cargos públicos nas câmaras, nos executivos, a gente que tem compromisso com a emancipação do povo, né? Que é justamente para essas ideias do dizer, do informar, do formar, elas ganharem em grande escala. Exatamente. É por isso que a gente precisa. Então, assim, a gente vive hoje uma onda de desinformação completa. E nós somos os mais prejudicados com isso, né? Eu digo os partidos da esquerda, né? É uma onda de desinformação. Então, a gente não consegue... E através da música, a cultura, ela sensibiliza, ela pega muito pela sensação, pega rápido. Né? Pega rápido. Por isso que eu acho que a cultura precisa ser esse instrumento desenvolvido, né? Fomentado, para usar uma linguagem, né? Que é muito conhecida aqui no jargão da administração pública. Mas, principalmente, é preciso que se criem condições para que esses espaços da cultura, do fazer cultural, da produção cultural, da expressão, seja potencializado de forma que a gente consiga elaborar pensamentos, sabe? A gente não consegue elaborar mais nada, ninguém consegue pensar mais nada. Porque o que pensa é o que a rede social diz, é aquela meia dúzia de palavras no Twitter, porque criaram frases feitas para a gente. E porque também a gente tem uma estrutura de poder, né? Uma estrutura pública, de serviços públicos, que são exatamente para manter o nosso povo escravo, né? Para manter o nosso povo sob o açoite, para manter o nosso povo criando universos paralelos, né? Se a gente for pensar, o samba na cidade de São Paulo criou um estado paralelo de vida, que não depende do poder público. Mas nós precisamos disputar o poder público. O poder público precisa dividir, precisa garantir a preservação dessa cultura, desse conhecimento, dessas lideranças, desses artistas, sabe, Júlio? Então, eu vejo, nesse momento, que essa candidatura, né, ela chega como uma radicalidade para aproximar o sambista da cultura, para aproximar quem é da cultura popular da cultura, da política, para aproximar o sambista da política, para aproximar quem é da cultura popular da política mesmo, que se organiza na nossa cidade, para chamar quem é que atua na orquestra, para dizer, olha, tem alguém que é da cultura que é candidata. Né? Então, vamos... O que a gente pede, o que a minha candidatura diz, é exatamente isso. Vamos fazer o nosso samba, né? Vamos aprimorar nossa técnica, né? Mas vamos também guardar um espaço de atenção plena à forma como a política pública se organiza na nossa cidade. Né? Então, essa candidatura, eu acho que ela tem essa característica também de trazer, você está falando da Anitta, né? Enfim, mobilizada. E essa candidatura tem mobilizado e tem dado coragem às pessoas de se posicionarem, sabe, Júlio? De uma maneira muito bonita. Porque, normalmente, as pessoas... A gente tem vindo de um período em que o resultado da criminalização da política, né, potencializado pelos meios de comunicação, esses grandes meios de comunicação, fez com que as pessoas queiram distância, se salvaguardem da política, não querem discutir, mesmo as pessoas que são um pouco mais, que têm um pouco mais de educação, essa educação formal, né, que poderia ter mais elementos para avaliar, né? E o que eu vejo nessa candidatura é que aproximou as pessoas do debate da política na cidade. Claro. Né? Então, a gente criou essa campanha, Agora Rai, é com essa que eu vou. Então, a gente começou a colocar os cards, várias pessoas colocam, eu quero também, eu quero também, eu quero também, eu também quero. Então, as pessoas estão colocando sua foto, junto com o número de uma candidata, né? E dizendo que eu estou fazendo a política. Né? Então... Não é isso, é uma expressão da sua liderança também, né, Rai? Porque a tua candidatura não é uma coisa artificial, né?
você tem uma liderança antiga aqui na cidade. Quando a candidatura vem, né, tudo isso que você tem vem junto, né, puxa junto, né, aparece junto, né. Então, eu acho que a força que está pintando aí é a tua força. Que maravilha! E assim, eu quero só deixar aqui bem lembrar que quando você levou a gente, os inimigos do batente, né? Você, Tininha, Gustavo, Orlando, levaram a gente para o Raul Tabajara. Né? O Raul Tabajara é um espaço público, né? Aqui na cidade de São Paulo, um centro de esportes e educação, aqui na Rua Anhanguera, na Barra Funda, pertinho de mim, né? Projetado pelo Mário de Andrade. E no ano de 2003, a gente ocupou aquele espaço a convite da União Nacional dos Estudantes, fazendo um circuito de samba que reunia gente de todos os cantos da cidade. E você estava lá com a gente tocando a sua cuíca. Né? E aí eu vejo nisso, Júlio, que memória que você tem dessa época? Assim, o que... Nossa, demais. É uma época muito boa da minha vida. Uma época muito boa que a gente estava lá no Raul Tabajara, a gente tocava a madrugada toda, não é? A gente começava às 11h30 da noite, não é isso? 11 da noite, 11h30, e tocava até 5 da manhã. E a comunidade chegando, né? Foi onde a gente conheceu o Favela, não foi? Foi lá que a gente conheceu o Favela, a turma toda ali do Favela e tal. Eu tenho as recordações mais carinhosas daquele tempo, né? E das coisas maiores que nós fizemos lá, os aniversários da agenda Samba e Choro, né? Aquilo ali foi uma... E a gente, na verdade, né, modestamente, assim, fizemos o espaço renascer, né? Eu acho que o Mário de Andrade, se estivesse vendo, ele ia ficar feliz, porque eu acho que ele pensou naquele espaço para que acontecesse aquele tipo de coisa, né? Para que o Brasil invadisse ali o espaço, né? E eu acho que é um problema que a gente tem hoje, eu não sei se a gente não vai ser derrubado pelo Instagram, porque dá o tempo aqui, o Instagram vem em RAW, derruba na hora H. Não. Tem um tempinho ainda ou vai cair? Acho que tem um tempinho sim, Júlio. Porque uma coisa que tem hoje, Rai, dos equipamentos públicos, né, é que o Estado odeia o povo. Você tem um Estado que cada vez mais odeia a juventude, odeia os jovens. O Estado se vê como um instrumento de autoproteção e de proteção da elite contra o povo. Então, quando alguém chega numa biblioteca dessas, né, como você disse, né, e é olhado, eu não estou falando de jeito nenhum mal dos funcionários das bibliotecas, mas é olhado, sei lá, pelo segurança, né, com desconfiança. Então, a gente pensa muito na polícia, a polícia é só a expressão mais extrema disso, né? A maior parte ou boa parte dos policiais, a orientação que os policiais recebem, né? Sim. Mas isso acontece em todo o aparelho do Estado, né? Então, como é que a cultura popular vai ser benquista se as pessoas que fazem a cultura popular são vistas pelo Estado como uma ameaça, né? O Estado é só um Estado securitário, né? Então, se o Estado está com a guarda cerrada, né? Os punhos fechados, né? Contra o povo, e quanto mais esse povo, né, for negro, maior é a raiva, quanto mais ele for da periferia, maior é a raiva. Então, esse Estado arisco contra o povo, ele pode até ter dinheiro, mas não vai resolver, porque o dinheiro vai ser usado para ter mais vigia, para ter mais câmera, para ter mais... Né? E aí o que o povo faz é o que você diz, o que o povo faz é se organizar, né? Criar espaços de liberdade, né? No qual ele consegue viver a cultura, né? Se sociabilizar e amar e viver em grupo, né? Que é o que é a nossa natureza, né? Ao contrário do que pensam os liberais, a nossa natureza não é ficar sozinho, se isolar e enriquecer individualmente e tentar viver como indivíduo cada vez melhor. A nossa natureza é viver em conjunto, é ser gregário, né? Então o Estado está agindo contra essa natureza, né? O Estado age para implodir, para inviabilizar essa natureza, né? E você na Câmara Municipal pode ser um elemento... Tem um vídeo do Glauber que tá circulando na internet que é muito bom, que é o Glauber Rocha putaço em Veneza, porque ninguém entendeu. Ele apresentou a Idade da Terra. Lá ninguém entendeu nada da Idade da Terra. Ele está indignado, né? Tá rolando na internet. Aí ele fala, nós viemos aqui... Fala em italiano. Nós viemos aqui em Viena, em Veneza, para rezar aqui na Itália uma missa pagã. Nós viemos aqui rezar uma missa pagã.
Então, eu acho que você tem que ir para a Câmara dos Vereadores para rezar lá dentro uma missa pagã, para ser uma espécie de invasão, né, desse pulsar da cultura popular, né, nesses espaços que são espaços de ojeriza à cultura popular, né, que estão programados, né, que estão programados para serem espaços de desconfiança em relação ao povo, né, apesar de se apresentarem como casas do povo, mas não são, né, são casas de repelência ao povo, na verdade, né, em especial porque até gosta do povo quando o povo está trabalhando, né. Sim. Está trabalhando, beleza, está aqui, não gosto muito. Sobe pelo elevador social, mas pelo elevador de serviço, mas que horas ela volta, né? Então, mas quando é a cultura, aí o sentimento é de completa ojeriza, né? Daí a importância de você estar lá com um mandato, uma cadeira, um voto. Júlio, eu tenho certeza que essa candidatura não seria possível se não fosse o Inimigos do Batente. Essa roda de samba, ela agregou todo um ativismo cultural, uma luta política na cidade de São Paulo. Né? Ali, não seria possível sem o Inimigos do Batente e sem o Ó do Borogodó. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, eu acho que está mais do que provado, né, que o samba, a cultura popular, o povo, né, com o seu jeito de ritualizar, tem muito a colaborar numa gestão pública na cidade de São Paulo. Né? Sem dúvida. Nós vamos com muita altivez, né, mostrando o nosso fazer. Mostrando o nosso fazer e dizendo que também, como sempre fizemos, porque o samba sempre teve cabeça erguida. Como diz o Simas, o samba não era nem para existir, mas existiu. E a gente existe e existe. E, na verdade, a gente precisa estar muito atento, porque se a gente era, de alguma maneira, tolerado, ganhava-se migalhas, hoje a gente vive uma condição política, a partir do governo do Jair Bolsonaro, que é de destruição completa do que se tolerava. Não se tolera, né? Na verdade, agora o golpe ele está comendo pelas estruturas, né? Justamente como uma maneira de você silenciar o povo, de você destruir. Porque uma das inteligências desse governo, Rai, que é um governo que a gente apresenta como estúpido, e ele tem várias coisas, mas ele não é que eles sabem que para poder levar o projeto deles a cabo até o fim, precisa destruir o Brasil com S. Eles não conseguem sem destruir esse país, entende? Eles precisam quebrar a espinha dorsal da cultura brasileira. É isso mesmo. Sem fazer isso não vai dar. Porque você vê, eles nunca conseguiram uma terra arrasada completa no Brasil. Nunca conseguiram vender a Petrobras totalmente. Eles foram até um lugar, mas não passaram de um certo lugar. Esse governo é o primeiro governo que tem um projeto amarrado, costurado, de quebrar a cultura vertebral do Brasil. Entende? De chegar onde nenhum outro chegou. E essa espinha é a cultura brasileira. Exatamente. Porque enquanto tiver a cultura brasileira, mesmo que eles nos derrotem, a gente levanta de novo. É inevitável que isso aconteça, entende? Mas esse governo tem essa inteligência. Eles perceberam que eles precisam moer a cultura brasileira. É por isso que é racista, é por isso que é contra terreiro, é por isso que não é? É por isso que ri das coisas que são típicas da cultura do Brasil. É por isso que é tão ridiculamente americanófilo. É por isso que é tão profundamente americanófilo. E é por isso também que a gente do lado de cá pode juntar muita gente. Porque tem gente, né? Inclusive vi alguns alunos meus aqui, o Matheus, que é meu aluno, está aqui, mas o Matheus tem exatamente a mesma opinião que a gente. Mas eu vi uns alunos meus que entraram aqui e tal, que nem são de esquerda, mas que obviamente se sensibilizam por uma destruição desse tipo, porque são pessoas que estão no campo da civilização. E essa turma está no campo da barbárie, está no campo da destruição do que é a civilização, não a civilização ocidental, isso é uma bobagem, mas do que é a civilização brasileira construída
pelos nossos heróis civilizadores, né, que são os sambistas, né, as coisas todas que o Simas costuma dizer, com toda razão. Então, essa é a primeira... Eu não sei se teve outro governo brasileiro, outras alunas minhas aí dando tchau, se teve outro governo brasileiro que, como esse, tenha tido esse projeto de... Então, tem uma intelectualidade por trás desse governo aí, que parece muito burro, mas que tem exatamente esse plano. É o plano de destruir o que foi construído por baixo, né? E que recebeu uma guarida por cima ali do Capanema, lá na década de 30, 40 no Brasil, sabe? O projeto deles é moer isso. Porque enquanto isso não for moído, não dá para o projeto de destruição todo ser implantado. Porque sempre vai surgir, sempre vai ressurgir. E a porque gente pensa quando tem um governo desse, ele é fruto disso, né, em última instância. Um governo popular. E você vê que a cultura, esses momentos de falta de liberdade, de golpes, né, também eles coincidem com momentos, né, em que os direitos, né, a luta pelos direitos, ela ganha muito corpo, mas também a cultura está muito efervescente, né? A gente pode dizer isso do golpe de 64. Né? Porque a cultura ali, quando você dá o golpe, você também cria um hiato, você mata um movimento cultural, né? Um movimento de expressões que era dos mais ricos, né? Dos mais ricos. Totalmente. O Brasil estava ficando... O golpe vem, na verdade, para destruir um processo que tinha como centro a cultura brasileira. O Brasil estava se transformando na grande potência ao sul, com a qual o José Bonifácio tinha sonhado lá atrás, não era pela economia exatamente, mas que a economia crescesse. Era fundamentalmente porque o Brasil estava construindo um experimento civilizacional que continuava sendo opressor, racista e tal, mas era uma coisa que tinha porque era o Brasil do Darcy Ribeiro, era o Brasil da UNB, era o Brasil da Bossa Nova, era o Brasil do samba, era o Brasil das escolas de samba, era o Brasil do Candeia, era o Brasil que estava sintetizando uma religião brasileira, né? Que a Umbanda estava fazendo mudanças ali muito ricas. Experiências educacionais. Educacionais, Anísio Teixeira. Então, era uma coisa que vinha se afirmando, era o ISEB. O ISEB é a primeira coisa que eles fecham. Eles vão na USP fazer a aposentadoria dos professores da USP em 68, mas o ISEB eles fecham em 64, porque o ISEB era um centro de pensamento patriótico, nacionalista, do nacionalismo popular, né? Então, esse tipo de efervescência que vinha, né, isso tinha um papel objetivo de transformação do Brasil numa alternativa civilizacional, de certa maneira, né? Eu não estou com isso de nenhuma maneira caindo no engodo de uma civilização sem lutas internas, sem contradições no seio do povo, sem racismo, machismo, de jeito nenhum. Mas era um experimento que vinha pela cultura. É por isso que o golpe, né, militar, ele é um golpe que tem que ser tão justificado, Rai. Não tem... A noite se espalha em Latinoamérica, como diz a música, a letra do Capinã, né? Então, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica. Então, em todo lugar. Mas o Brasil tem o golpe melhor justificado de todos. Claro que não se apresenta como revolução. Tem intelectuais que vão escrever e que vão justificar. É um golpe, é um ato de violência com uma justificativa teórica não sólida, porque é mentirosa, mas elaborada. Por quê? Porque acontece num momento em que a pujança intelectual do Brasil é tão grande que precisa disso, senão não fica de pé. Porque tem que se contrapor a isso, né? E o que eu quero dizer, em suma, e estou falando mais do que eu devia, é que fonte disso, o que eles estão tentando pela primeira vez, é quebrar a fonte disso. O lugar de onde isso emana, porque isso tem uma fonte que fica vindo, fica brotando. Você derrota, mas daqui a pouco a fonte faz brotar de novo. Esses caras têm um projeto de quebrar a galinha, de matar a galinha dos ovos de ouro da cultura brasileira, do que é a brasilidade, né? Então esse é o projeto deles, por isso que eles são tão perigosos, né? E por isso que a gente não devia achar que o que eles fazem nesse campo da cultura é cortina de fumaça, é besteira, que no fundo eles estão querendo a reforma do 1% da Previdência. Eles querem isso também. Mas eles são um grupo ideológico. Eles têm ideias. Eles não têm só interesses. Né? E eles conseguiram mobilizar uma massa de gente em torno a ideias. Ou você acha que alguém que votou no Bolsonaro
votou achando que ia ganhar mais salário, que o Brasil, a economia do Brasil ia melhorar na mão do Bolsonaro. As pessoas votaram, as pessoas que votaram no Bolsonaro em função de ideias também, né? Então é uma disputa que se dá no campo das ideias, por isso que a cultura é tão importante. A cultura sempre é importante, mas nesse momento ela ganhou um lugar assim central. Por isso que na hora de votar, as pessoas têm que pensar nisso. As pessoas têm que pensar nisso, porque aqui está acontecendo. Bom, o Olavo de Carvalho diz isso claramente, né? Que trata-se de uma guerra cultural ou não? Ele está dizendo isso abertamente. É uma guerra cultural. Poxa vida, se o lado de lá, né, está combatendo no campo da cultura, está combatendo nesse terreno que é o terreno da cultura, a gente vai abandonar o terreno da cultura porque o terreno de verdade é o da luta econômica. Isso é uma estultice, né? É pedir para perder, né? É deixar o campo aberto ao inimigo, né? Então, a batalha, eles compraram a batalha no campo da cultura de forma muito inteligente, porque eles estão tentando chegar na nossa capital. Eles estão tentando chegar na nossa capital. E a nossa capital está no campo. Eles compraram a batalha aí, a gente tem que lutar aí, nesse campo no qual a batalha está se dando, eu acho. Júlio, e esse caldeirão, assim, eu vejo também como você, né, esse caldo de efervescência cultural, né, vindo à tona, sendo debatido, porque realmente a Lei Aldir Blanc foi acolhida pelo povo brasileiro, né? A motivação que foi atender aos artistas brasileiros, ela foi acolhida. E nessa caminhada, né, a gente também viu que muitos, que eu acho que já vem mesmo da época em que o Temer já acabou com o Mink e teve que voltar atrás, né? A maneira como a classe artística veio para cima do governo, né? Em bloco, fortalecida, né? Vem dando os frutos também agora para a gente. Porque a gente tem muitas candidaturas na área da cultura. E a minha candidatura, com grande orgulho, também é uma dessas candidaturas. Uma candidatura com vivência partidária, uma candidatura orgânica, uma candidatura que sabe que a luta é diária e é regular. Não é moda, né? Então, estou aqui com muita felicidade, com muito entusiasmo, Júlio, e me vendo assim, não só a mim, mas todos os que estão junto comigo nessa candidatura, percebendo como a gente faz parte de um momento histórico muito importante e que pode ser um momento de virada. Então, isso é tão importante, essa eleição. E eu já vejo, a gente já vem colhendo frutos. Que frutos? Vendo gente que nem milita, gente que nem gosta da política, pedindo voto para mim. Ligando para os seus amigos, falando com o pai e a mãe, assim, sabe? E me mandando mensagem, Rai, essa movimentação, esse despertar, esse sensibilizar, né? É esse salto a mais que a gente precisa, essa energia a mais que a gente precisa para enfrentar, né, esse estado de coisas, esse projeto que o Brasil oficial tem contra o Brasil que a gente ama e que, no fundo, é o Brasil do samba, é o Brasil dos mestres e das mestras, né? O Brasil das expressões que vêm do povo, é o Brasil popular, é o Brasil das periferias, né? E é o Brasil que quer respirar, que quer realmente se realizar, se emancipar. Então, é isso que eu queria dizer para você. Eu estou super feliz, muito bem, meu amor. Ideias aqui. E eu também, estou muito feliz de te encontrar. Faça suas considerações finais, Júlio. Rai, para mim foi uma alegria falar contigo e ver um monte de amigo aqui, né? Pô, Fernandão, meu irmão, o Pedrinho, a Célia, o Geraldo, que eu não vejo desde prisquíssimas eras, né? O Geraldo Patrocínio. O Geraldo tá aqui. Puta, Geraldo, saudade de você. A Amanda, minha aluna, que tá morando lá em Paris, tá aqui. Vai votar na embaixada, Amanda. Então, uma alegria para mim, foi muito legal estar aqui contigo, né? Um prazer. Eu acho que a tua candidatura é muito importante para São Paulo, muito importante por tudo que a gente falou aqui nessa hora e meia, né?
puta, desejo a maior sorte do mundo. Dizer para você que eu fiquei emocionado quando eu vi nossos amigos todos participando da tua campanha, cada um gravando um jingle com todos os ritmos, né? E eu achei muito bonito, uma campanha muito bonita, né? E que expressa, né? Isso tudo que você representa e que eu espero que você represente na Câmara Municipal, tá bom? Uma alegria também ver a Estê. Eu queria falar uma coisa que eu acho que é muito importante. O Alto Borogodó, você já falou, né? É um espaço decisivo para a cidade de São Paulo. O Alto Borogodó é tão importante que devia ser estatal. Vou falar aqui contra a propriedade privada da Estê e do Léo. Então, importante. O Alto Borogodó é um equipamento, talvez seja um equipamento, é praticamente um equipamento público pelo papel que ele cumpre. Objetivamente, né? Quando você pega o que o O representa para a música brasileira, né? E a tua candidatura é a expressão de todo esse acúmulo, né? Sim. Que o O tem, né? Como um espaço de potência, de resistência, né? Alternativo, né? A esse estado de coisas que a gente vive, né? Então, para mim, foi uma alegria muito grande, Rai. E toda a sorte do mundo para você. Agora, Rai. Estamos esperando a sua foto para agora, Rai, se você puder. Viu? Mando, claro. É com essa que eu vou. É com essa que eu vou. Mas tá olha, bom, Júlio, eu também. Poxa, eu tô super agradecida para ti. Eu acho que foi uma conversa maravilhosa, uma conversa muito profunda, né? Um balanço, né? E assim, deixando dito aqui, né? O que nós, né, pensadores desse momento, né, outubro de 2020, na cidade de São Paulo, lutadores sociais, né, estamos pensando, o que nós estamos fazendo, né? E eu acho que aqui a gente deixa um documento muito bacana, né, de reflexão, né, um documento que entusiasma também e que a gente possa fazer essas pequenas revoluçõezinhas assim de espaços de debate, de reflexão por toda essa cidade, né? Que essa campanha realmente ela caminhe, essas eleições sejam esse pontapé para que as pessoas se aproximem no debate político, especialmente quem é da cultura, né? Eu acho que a minha candidatura tem esse papel também, há um papel arrojado, né? De chamar as pessoas, de convidá-las, né? Acolhê-las para o debate em torno das políticas públicas na cidade, né, e como a gente interfere nisso, né, e que espaços como esse se multipliquem por toda a cidade. Tá bom? Muito bem, meu amor. Um beijo, querido. Beijão, gente. Tchau. Beijo a todos. Pessoal da assistência aí, tchau, tchau. Até beijo a todos. Vamos encerrar aqui a nossa live. Vou encerrar com o Júlio aqui, viu? Tá beijo, bom. Júlio. Beijo, meu amor. Obrigada tchau, tchau. a todos. Lívia, Bruna, Estê, Célia, queridas que entraram. Beijo. Valeu. Tchau, tchau, gente.